Bom dia, paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Espero que você esteja bem, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que a paz e que a presença do Senhor esteja sobre ti e sobre o teu lar em nome de Jesus. Já tirou seu tempo com Deus? Se não, não esqueça de todos os dias ter o teu tempo com Deus, o teu secreto, o teu momento com Deus. Amém? E hoje eu venho aqui pra gente meditar em algo que há algum tempo eu venho meditando, refletindo, e o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar em vídeo com a tua vida. Você já parou um pouco para pensar como está a tua vida? Hoje, como é que está a situação da tua vida? Tem sido uma correria, sabe? Que você muitas vezes é fazendo uma coisa em seguida da outra. Muitas tarefas, muito no automático, você já acorda, sabe, naquela coisa, fazendo um monte de coisa, com muita coisa na cabeça, e ao decorrer da trajetória do nosso dia, as coisas vai acontecendo, algumas não vão dando certo, e muitas vezes vai rolar alguns estresse, e diversas situações, e o nosso dia muitas vezes fica, uma verdadeira máquina de aceleramento, vamos se dizer assim. E o Senhor tem falado desse tempo comigo. E eu gostaria de lhe compartilhar com você algo que o Espírito Santo me fez meditar. Como você está vivendo os seus dias? Sabe? E eu me sentei e eu comecei a refletir sobre isso. E eu te convido a refletir. Como você tem vivido os seus dias? As nossas vidas são feitas de muitas decisões, não é verdade? Em todo tempo, a partir do momento que a gente levanta, até para a gente levantar da cama, a gente decide levantar da cama. A gente decide o que vamos fazer. É a gente que tomamos a nossa decisão, não é verdade? Em tudo é preciso uma decisão. E eu estava lendo um livro da Thalita Pereira que se chama 21 Princípios para Viver. Eu gostei muito desse livro. Em cada capítulo, ele fala de coisas chaves para a nossa vida, fala sobre o perdão e entre outros. E no capítulo 17, ela fala a respeito da alegria, sobre ser feliz. E isso encaixa totalmente na nossa vida, como nós estamos vivendo. Na realidade, hoje em dia, a gente ouve muito falar que as pessoas, ela não tem nem sequer visto as coisas acontecer, elas não têm visto o tempo passar. Você já ouviu falar as pessoas dizendo, eu nem vi o tempo passar, hoje já é tal dia, já estamos em tal mês, está tão corrido. E muitas vezes as pessoas param para dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? De tanta correria, ela acaba muitas vezes perguntando assim, o que é que eu estou fazendo? As coisas estão acontecendo, uma correria, e eu nem sei. E aí eu lhe pergunto novamente, como você está vivendo a sua vida? Hoje eu te convido a ter um tempo com o Senhor para refletir sobre isso, para falar com o Senhor, para dizer, Senhor, me ajude a refletir sobre isso. O que é necessário mudar? O que é necessário ser modificado? O que é que você olha para a tua vida e diz assim, não, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu preciso tomar novas atitudes. E falando da alegria, viver é estar alegre, ser feliz. E o ser feliz para nós muitas vezes é uma palavra tão longe, é uma palavra que a gente talvez só tem livros em filmes, mas na realidade, Heloísa, ser feliz, será que eu sei o que é ser feliz? Será que eu sei o que é estar alegre? Claro que tem dias que a gente não acorda ali pulando, pinotando, não. Tem dias que a gente não acorda bem e isso faz parte. Mas a gente tem que entender que são períodos, a gente tem que respeitar os períodos, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter esse discernimento de tempo. Não deixe que a velocidade que o mundo anda, porque a internet tem trago muito isso. Rápido, 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 rápido. Clique, rápido. Chega logo, sem paciência para esperar. Quero logo
Vai demorar tantos dias, não quero mais, vamos para o canto que tenha menos dias, que seja algo mais rápido. E isso pode nos prejudicar em tantas outras coisas. Em não querer esperar, em ficar ansioso pelo amanhã. Porque a paciência já é algo que o mundo, aos pouquinhos, estão ali, ó, sendo retirada das nossas vidas. O esperar. E aí eu lhe pergunto, você sabe esperar? Você tem paciência para saber lidar com você, com os teus sentimentos? Ou quando você não está bem, você simplesmente o ignora. Você ignora os seus sentimentos, você ignora o que você está sentindo. A palavra do Senhor vai falar que esses dias eu estava lendo a respeito da morte de Moisés, quando é substituído Moisés por Josué. E na palavra vai dizer que houve um tempo, um período do luto em todo Israel, para que eles vivessem a dor do luto. E muitas vezes a gente quer pular ciclos, a gente quer pular etapa, ou a gente se abraça demais com a dor e simplesmente só quer viver em torno daquela dor, daquela situação, não supera, não vira a página. Ou a gente nem vive, né, o momento da dor, aquele momento, e simplesmente pula a fase, pula a etapa. E pular etapa, pular processo, isso traz muito prejuízo às nossas vidas. E muitas coisas que muitas vezes estão nos acontecendo hoje são prejuízos de coisas, de situações e de decisões que a gente tomou de forma errada. Então, assim, não é você se abraçar com a tristeza, mas é você viver o tempo dela. Você viver o tempo do luto é necessário. Você parar um pouco para meditar numa certa situação, entender que existe um tempo. Nesse livro aqui também fala que a gente nem pode prolongar, mas também que a gente não pode diminuir o tempo. A gente tem que viver. Essa é a palavra de Deus hoje. Viva! Viva a cada instante, viva a cada momento, entenda seu sentimento, se entenda, se compreenda. Tem momentos que é necessário ficar em silêncio para você entender a situação. Existe o período, né, do silêncio, existe o tempo de falar. Lá em Eclesiastes 3 fala sobre tudo isso, né, que é o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de estar perto, o tempo de estar longe. Então existe um tempo para tudo e a gente tem que entender esse tempo, respeitar esse tempo nas nossas vidas, para que a gente viva de uma forma saudável, sem estar pulando processos ou etapas. Quantas vezes mulheres vieram falar comigo que não estava entendendo a situação que estava vivendo, que não estava sabendo lidar com os sentimentos, que nem sabia o porquê estava sentindo tudo aquilo. E após algumas longas conversas, a gente entendia que eram coisas que elas tinham pulado etapa. Elas não tinham vivido aquele momento. E eu lhe digo, você tem vivido todos os momentos da sua vida? E que decisões você tem tomado? A nossa vida é feita de decisões. E aqui nesse livro fala que a alegria é uma escolha diária. Tudo que a gente vai fazer é uma escolha. E o que você tem escolhido para viver hoje vai ser a sua plantação do amanhã. Desde já, então, eu já lhe convido a parar um pouco para você entender o que você tem plantado na tua vida, o que você tem feito, para você ver o que é necessário ser corrigido ou não. Isso vai ser uma decisão sua. Tem tanta gente aí, nesse tempo, perdendo a vontade de viver. E é algo muito sério. E é algo que não é falado. Quantas pessoas estão sobrevivendo, estão de pé porque tem que estar, mas não tem mais a vontade, a alegria de viver. Nada mais a motiva, nada mais tem sentido. Nada, comida, coisas, situações, nada. Tá pela misericórdia. E para você que me escuta, que talvez esteja assim, eu conheço um Deus que traz sentido de novo, um Deus que traz ânimo, que faz a vida
ela correr como águas dentro de nós, para que a gente olhe e se alegre em tudo que a gente vê, olhar para o céu e sorrir. A gente tem que entender que a alegria não está nas coisas, não está na situação, porque se eu for colocar a minha alegria, a minha vontade de viver nas situações, será que eu vou conseguir ter totalmente sempre plena, estar alegre, com vontade de viver? Tem momentos da nossa vida que existem muitos problemas, que acontecem problemas. Tem um livro de Augusto Cury que eu gosto muito desse livro, que ele fala que se ele fosse para ser feliz, quando a vida dele tivesse tudo resolvido, ele nunca seria feliz. E isso nos faz refletir. Não deixe para viver quando tudo estiver perfeito, porque não vai acontecer. Todos nós temos problemas, todos nós, na nossa vida vai acontecer diversas situações. Às vezes, nesse livro fala, e eu ri muito, que ele diz assim, eu estou resolvendo um problema, defetando, tá, já tem um segundo. Quando eu estou terminando de resolver o primeiro para ir para o segundo, já tem uma fila de problemas, já está no terceiro, quarto. E muitas vezes a gente se apega a isso. E o Senhor tem me ensinado a olhar para a vida e a viver os momentos. E isso nos traz algo saudável, que é a vontade de viver que talvez nós estejamos perdendo. Porque a vontade de viver não está ligado a nada terreno, está dentro de nós. E uma das coisas que ativa a vida dentro de nós, para que a gente olhe para as situações, para as coisas, para nos momentos difíceis, a gente conseguir lidar com a situação, com a dor, com a tristeza, com muitas vezes o tempo de luto, é decidir estar com Deus. Porque Ele nos ajuda nesse processo de entender a cada fase, de entender o tempo. E dizer, Senhor, me ajude a decidir, a se alegrar, a ser feliz, independente da circunstância e da situação. Me ensina a lidar com a dor, me ensina a lidar com tudo que é necessário, com tudo que eu irei passar. Quando nós temos a ajuda do Senhor, tudo se torna diferente. Quando nós abrimos mão do nosso ego, do nosso eu, porque muitas vezes o nosso ego, o nosso eu nos dá a gente quer ter aquele domínio sobre a nossa vida e dizer, eu vou me agarrar com essa dor e eu não saio dela. O povo passou o luto e quando chegou o período do fim do luto, o Senhor falou com Josué, seja forte e corajoso, levante, chegou o tempo. Você viveu a dor, todo Israel viveu a dor do luto, da perda de Moisés, porque era alguém muito querido. Era quem o Senhor usou desde o início para que ele saísse do Egito. E houve todo aquele apego do líder que Moisés foi e se tornou para todo aquele povo. Mas chegou o tempo que o Senhor levou Moisés. E eles viveram o período do luto e o Senhor disse, agora chegou o tempo de vocês se erguerem e continuar a jornada. A gente não pode se aprisionar a fases da nossa vida, se aprisionar ao nosso passado ou ficar ansioso pelo nosso futuro. Você tem vivido hoje? Você tem vivido as suas noites? Você tem deitado na tua cama, entender que aquela noite você vai dormir, que aquela noite é preciosa e que ela não vai voltar? Você hoje tem olhado para as coisas que você tem que fazer. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer. E isso muitas vezes nos tira a alegria de vida se a gente não tiver cuidado. Porque a gente fica naquele piloto automático. E muitas vezes nos dá aquela fadiga. E a gente tem que entender que a cada momento olhar para tudo que a gente está fazendo, prestar atenção. Será que você tem feito suas coisas com o celular na mão? Sem prestar atenção. Uma vez eu comecei a fazer isso. Era tanta coisa para me fazer, eu tinha as coisas para resolver no celular e tinha algumas coisas para fazer em casa. E era fazendo uma coisa no celular e o Senhor disse, Heloísa, uma coisa de cada vez. Preste atenção no que você está fazendo, viva. Viva um momento daquilo que você está fazendo. E aquilo ali veio como um pulo.
Porque até em situações familiares que a gente pega o celular e fica ali, conversa, mas ao mesmo tempo tá no celular. Não presta atenção, não olha e o tempo tá passando. Então viva o hoje. Convide ao Senhor, Senhor, me traga a memória, me faça entender. Olhe para você. O que é necessário? Heloísa, eu preciso tomar algumas decisões de mudança. Então inicie. Nada é da noite pro dia. Tudo é uma escadinha. Então não pule fase, não pule etapas. Sabe, numa academia, quando você entra, você tem coisas que você nem pega peso porque você tá no início. E aos poucos você vai colocando os pesos, e aquele peso que às vezes era tão pesado para você, conforme o tempo ele não vai ser mais tão pesado. Por quê? Porque você viveu aquele tempo de pegar aquele peso e depois para você aumentar ele, você consegue ir para outra fase do exercício. Por quê? Porque você não pulou etapa. Não pule etapas. Não queira o aceleramento sobre a tua vida. O mundo tem nos dado aceleramento, mas cabe a nós aceitar isso ou não nas nossas vidas. Cabe a você. Como você quer viver? Como você quer viver os teus dias? Como é que você quer que o seu futuro aconteça? O que é que você tem plantado hoje? Claro que o nosso futuro pertence a Deus, mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você não planta intimidade com Deus, como é que você vai ter uma vida com Deus? Como é que no teu amanhã, no teu futuro, você vai estar naquele mergulho profundo com o Senhor se você não iniciar isso hoje? Se você não decidir tomar uma decisão para buscar ao Senhor, para orar, para ler a Bíblia. E é em tudo em nossas vidas. Você tem que decidir se abraçar com sua decisão e entender que vai ser um processo. E que não vai ser fácil, porque não é fácil. Você sair do luto e ter que viver uma nova fase após momentos de muita dor é fácil? Não é. Você que está sem vontade de viver, que tudo está preto e branco, não é fácil você se levantar e dar aquele salto. Deus pode fazer, pode, mas entenda, é processos. Vai ter talvez picos que você vai estar bem e outra não, e respeite e entenda. Aprenda a lidar com você, para você aprender a lidar com seus sentimentos e começar a entender eles e saber lidar com eles e colocar cada um no seu devido lugar. Entendendo que existe sim momentos que a gente se sente triste, mas a gente tem que entender que a gente não pode se abraçar com tristeza. Que existem momentos que você pode ficar no silêncio ali, entendendo, compreendendo, vivendo aquele momento, que tem pessoas que necessitam disso. Que o silêncio, muitas vezes, para algumas pessoas faz bem, é característica dela, mas a gente tem que entender que não pode se prolongar. Que existe tempo para tudo. Então, que Deus, em nome de Jesus, Ele traga ao teu coração, Ele te visite com esta palavra. Que essa palavra venha como uma flecha de semente no teu coração. E que a partir de hoje você comece a decidir, a ter escolhas daquilo que você quer colher no seu futuro. Como é que você quer ter uma intimidade com Deus? Se você não tem buscado, que você não tem decidido ter essa intimidade. Até para assistir esse vídeo, você decide se você vai chegar até o fim dele, se você me escutou até agora. Se você vai escutar e praticar aquilo, é uma decisão sua. É uma escolha sua. Até para buscar a Deus. É a tua escolha. Está nas tuas mãos. E aí eu trago a pergunta que eu venho fazendo ao longo desse vídeo. Como você está vivendo? Como você está hoje? O que você está sentindo? É agoniante a gente olhar para nós, parar para olhar. Talvez nesse momento que você vai refletir sobre isso, ele traz uma agonia, porque você não vai discernir muita coisa em você. Mas calma, paciência. Você aos poucos vai começar a se entender. Quando eu parei para me entender, para entender meu jeito, meu sentimento,
E eu fiz isso com Deus, com a presença de Deus. E eu te convido a fazer isso na presença de Deus, porque Ele vai te ajudar. Senhor, me ensina. E Ele vai te ensinar. Quando eu parei para começar a refletir, a fazer isso, a entender o que eu queria mudar, a entender o que eu queria melhorar na minha vida. E isso é constante, não é só uma vez que a gente faz, a gente sempre tem que estar fazendo isso. Eu olho para o meu relacionamento com Deus e olho o que é necessário modificar. O que permanece, o que não, o que eu preciso modificar, o que eu preciso ali me ajustar ainda mais. O que eu preciso me dedicar mais. Temos que estar olhando e sempre olhando para nós. Pare e olhe para você. Olhe para o teu coração. Para que você não adoeça por dentro, esteja ali depois doente e não saiba muitas vezes nem como se erguer. Mas Deus te ergue. Se você que está me escutando hoje está numa situação que Heloísa, tudo tomou de conta de mim, eu não soube lidar com a dor, com a tristeza, com os problemas, com as circunstâncias. Eu não vivi, eu pulei etapas e hoje eu estou só pela misericórdia, eu estou sobrevivendo. Deus te visita. E Deus faz a água dele, a água de vida, percorrer sobre todo o teu corpo, para que você inicie a fase novamente, reinicie tudo de novo, comece de novo. É aos poucos. O que foi que você deixou e que você não tem mais vontade, mas que você pode, você que está prostrado, que me escuta, que não tem mais vontade de viver. Que uma coisa, só uma coisa de cada vez, o que você pode começar a fazer aos poucos, sem se cobrar tanto. Uma caminhada, olhando para o céu, para as coisas que Deus fez sobre a terra, conversando com Deus, escutando o louvor. Aos pouquinhos ali, as coisas vai tomando forma. Às vezes a gente que está prostrado quer se levantar e fazer tudo assim, viver aquilo que a gente sempre viveu, aquela rotina que a gente tinha, às vezes a gente quer voltar. E muitas vezes por querer fazer isso é pular etapas de novo e não entender que você passou muito tempo ali, com muita coisa desligada dentro de você. Está na hora de religar, ligar a alegria e colocar cada item dentro de você no lugar. Talvez você esteja uma grande bagunça, tudo fora do lugar, porque a correria tem lhe deixado as coisas assim e você tem só passado ali, pulado fase e não procura entender e deixa isso pra lá e muitas vezes, mas isso é besteira, mas não é. A sua atitude de hoje vai lhe fazer quem você vai ser amanhã. É o que você vai fazer com o que você tem hoje. É que atitudes e escolhas você vai tomar. Fácil não é. Não é fácil, mas deixa eu lhe dizer, com Deus nós conseguimos. Na palavra Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Viver novas fases ou retornar não é fácil. Seria fácil para Josué, ele estava retornando de um luto. E agora ele seria líder. E ele agora teria que viver novas coisas e muitas vezes vem muitos sentimentos, o medo do novo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Você consegue em Deus. E se errar, levanta e tenta novamente. Eu sempre digo isso ao meu filho. Às vezes ele fica tão frustrado quando erra ou quando alguma coisa acontece. Eu disse, não tem problema. Tenta novamente. E se não, tenta novamente até dar certo. Continue tentando, que você consegue. É um passo de cada vez. Sabe que quando a gente não faz nada na vida, esporte nenhum, somos sedentários e a gente já quer começar numa corrida e a gente não aguenta, porque o nosso corpo não está ali preparado para aquilo. Não pule etapas, viva um dia de cada vez e comece a olhar
para tudo ao seu redor. Comece a prestar atenção em tudo que você tem hoje. Deixa de estar olhando para o futuro, olhando para aquilo que você não tem ainda. Ainda vai vir, então usufrua do hoje. E para a gente encerrar essa mensagem, uma certa vez, antes de eu ter esse lugar que eu tenho hoje aqui, eu só tinha uma única Bíblia. E eu queria muita coisa, eu queria muitas Bíblias de muitas versões, queria muitos livros. E eu pedi esse lugar ao Senhor. Eu profetizei, eu orei. E eu disse, Senhor, eu quero um lugar assim, eu quero várias Bíblias. Eu sempre pedi muita Bíblia deles. Senhor, eu quero muitas Bíblias, eu quero Bíblias de todas as versões. E eu sempre pedia isso muito a Deus. E o Senhor disse assim, leia que você tem, para que eu possa te abençoar com outras. Ele disse, não adianta eu lhe dar várias outras Bíblias se você não está lendo nem a única que você tem. É forte, né? Eu comecei a ler a Bíblia. E resultado, quando eu estava finalizando a Bíblia que eu tinha, chegou um presente na minha casa. E o que era? Uma Bíblia que Deus enviou. E a Bíblia é Bíblia da Jornada. É forte, né? Se chama Bíblia da Jornada. E eu entendi que a nossa vida é uma jornada e que a gente não pode pular fases ou querer que Deus nos dê logo se a gente não está nem usufruindo. Talvez você tenha pedido tanto algumas coisas a Deus. Comece a usar o que você tem, comece a usufruir o que você tem para que as coisas do Senhor, as outras coisas lhe possa vir e ser derramada sobre a tua vida. Então que Deus te abençoe, que essa palavra possa trago bênção ao teu coração e à tua mente e que essa semente que foi lançada hoje germine sobre o teu coração, dê frutos, que você frutifique sobre essa palavra e que você colha das bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, seja derramado dos céus, que tudo que está ali guardado, aquilo que foi retido, que o Senhor possa liberar sobre a tua vida todas as bênçãos do céu. Quando você iniciar a jornada e tomar as decisões de começar a viver o processo e viver a cada momento, você vai se sentir diferente, vai ser diferente. Que Deus te abençoe. Sim, você consegue. Deus coloca pessoas para nos ajudar, Ele nos ajuda. Então, antes de mais nada, comece o seu dia buscando, orando ao Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, me ajude a me erguer, me ajude a ter mais ações, me ajude, e Ele vai te ajudar. Mas você também precisa decidir e querer. Ele quer falar contigo, mas você precisa querer ir para o secreto, tá bom? Então que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo. Tchau!